Então, continuando a história, depois que eu tive a primeira experiência, e eu já estudava muito sobre a consciência humana, digamos assim, como que o universo funcionava, e comecei a estudar sobre religiões e tentando, digamos assim, encontrar uma ponte entre a ciência e a religião. Quando eu falo sobre religião, eu falo sobre espiritualidade, sobre várias histórias que vêm, digamos assim, do princípio da religião, de como que foi criadas as religiões. Então, digamos assim, cada vez que eu buscava mais conhecimento, mais curiosidade eu tinha de vivenciar novamente aquela experiência com aquele alucinógeno, digamos assim. E cada vez que eu tinha essas experiências, era como se eu conseguisse acessar, digamos assim, mais conhecimento sobre tudo aquilo que estava me acontecendo, digamos assim. Tudo aquilo que eu estava passando a compreender. E, digamos que, ao mesmo tempo que eu estava compreendendo tudo isso, era como se tivesse alguém me guiando, algo, digamos assim, não alguém, mas algo que estava, digamos assim, acima de todo esse plano, que estava. Então eu estava tão, digamos assim, com uma curiosidade imensa de querer entender mais e saber mais, cada vez mais, que eu não parava, digamos assim, nem para dizer, pera, o que eu tô fazendo? Só foi saindo, digamos assim, da daquela crença, digamos assim, que foi colocada e comecei a buscar mais coisas além do que eu compreendia antes, então, digamos assim. E cada vez era como se me dessem ou me ajudassem a compreender mais ainda sobre tudo que da nossa tudo da nossa tudo que eu poderia compreender da nossa existência, digamos assim, da minha existência. E com isso, digamos assim, quando eu me percebi, eu já estava, digamos assim, como se fosse abrindo portais, digamos assim, fazendo o que eu acredito que seria magia ou física, digamos assim, não explicada ainda, de em uma dimensão, digamos assim, multidimensional, em que tem, digamos assim, uma tecnologia, digamos assim, muito mais avançada do que a gente conhece hoje, que é como se a gente trabalhasse com geometrias, digamos assim. E se você estudar um pouco sobre física e todas essas coisas que envolvem o universo e a criação da matéria, vai compreender que a base de tudo são geometrias, digamos assim, matemática pura. São formas calculadamente é, perfeitas para que se exista daquela forma que está sendo expressada, digamos assim, em tudo que existe na matéria. Então, quando você, digamos assim, entende um pouco mais sobre como trabalhar com essas geometrias e, no caso, eu estava, digamos assim, vivenciando isso de conseguir, digamos assim, ver padrões geométricos e conseguir movimentá-los, digamos assim, e que tudo que estava à minha volta era feito dessas geometrias, digamos assim, era a base na geometria em que elas se entrelavam e formavam. Tem uma tecnologia, digamos assim, muito mais avançada do que a gente conhece hoje, que é como se a gente trabalhasse com geometrias, digamos assim. E se você estudar um pouco sobre física e todas essas coisas que envolvem o universo e a criação da matéria, vai compreender que a base de tudo são geometrias, digamos assim, matemática pura. São formas calculadamente
perfeitas para que se exista daquela forma que está sendo expressada, digamos assim, em tudo que existe na matéria. Então, quando você, digamos assim, entende um pouco mais sobre como trabalhar com essas geometrias, e no caso eu estava, digamos assim, vivenciando isso, de conseguir, digamos assim, ver padrões geométricos e conseguir movimentá-los, digamos assim, e que tudo que estava à minha volta era feito dessas geometrias, digamos assim, era a base na geometria em que elas se entrelaçavam e formavam a matéria, digamos assim. É como se tudo o nosso corpo e tudo que há no universo é feito com bases geométricas. E digamos que essas geometrias estão sempre se entrelaçando entre si para formar aquilo que nós chamamos de matéria. E é de pura inteligência e, digamos assim, simetrias perfeitas, de pura inteligência, digamos assim. Tudo com ciência, vibrando numa informação que leva à formação de tudo que a gente consegue ver na matéria, digamos assim.